Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje. Hoje é sábado, 18 de abril. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma prece, agradecendo ao Pai, neste instante, pela nossa vida, por esta existência, por mais este dia que se inicia, por esta oportunidade bendita das experiências que vamos viver neste dia de hoje. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, esse companheiro incansável, nosso modelo, nosso guia, que tanto nos ensina. E também a espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, que estão sempre conosco, a nos auxiliar, a nos inspirar. O bom caminho, os bons pensamentos, as boas ações, as boas palavras, que possam também estar conosco hoje. Que seja um dia feliz, sendo leve, sendo um dia que possamos distribuir sorrisos, gentilezas, estarmos serenos para pensar no bem e no útil para a nossa existência e para a nossa evolução. Que possamos ser exemplo da Tua Palavra, Mestre amigo. Para isso pedimos que fiquem conosco estes Espíritos de luz que nos ajudam tanto na caminhada, hoje e para todo o sempre, e que assim seja. Muito bem, vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, vamos ver uma passagem, um estudo para hoje. Vamos ver o que nos vem. Vamos ver. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos ver, me veio aqui o item 5. Então, dentro do grande tema, o que é preciso entender por pobre de espírito? Porque realmente é um tema que nós ficamos pensando o que quer dizer pobre de espírito. E este capítulo vem com esta intenção. Allan Kardec, inspirado pela espiritualidade, os espíritos da codificação, nosso Mestre Jesus, o Espírito da Verdade, em um dos capítulos do Evangelho colocou o tema os pobres de espírito. E este grande tema, onde está esse item que nós vamos ler hoje, vem falar sobre isso. O que são, afinal, os pobres de espírito? Vamos ver o que nos diz o item 5. Diz assim: num dia de sábado, como hoje, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para ali fazer sua refeição. Os que já estavam lá ficaram a observá-lo. Jesus, notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares à mesa, deu-lhes um conselho. Lembra que Jesus aproveitava toda a situação para ensinar. E aí Jesus vai dizer: quando forem convidados a um banquete, não sentem nos primeiros lugares, porque pode acontecer que na festa estejam pessoas mais importantes e que o dono da casa peça para que cedam seus lugares a eles. E vocês, envergonhados, terão que buscar as últimas acomodações. Portanto, quando forem convidados a uma cerimônia, procurem os últimos assentos para que, quando chegar o dono da casa que lhes convidou, diga: amigos, sentem-se mais próximos de mim. E isso será para vocês um motivo de glória perante os outros convidados, que também estiveram sentados à mesa, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Isto está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos 1 a 7, no versículo 1 e no versículo de 7 a 11.
Muito bem. Que interessante. O que quer nos dizer esta passagem? Quando nós fazemos algo, seja na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, que seja por vontade real de fazer. Basicamente é isso que está nos ensinando o mestre aqui nessa passagem, que seja de boa intenção, que quando nós vamos executar algo na vida profissional, na vida pessoal, nós já tenhamos refletido sobre o porquê estamos fazendo aquilo, aonde queremos chegar, se está de acordo com a moral do Cristo, já que somos cristãos, por que estamos fazendo? Porque se estamos adequados, a nossa mente alinhada com os nossos valores, nós não vamos precisar buscar o nosso lugar na mesa. Ele será nos dado automaticamente, diretamente, conforme o merecimento que nós tivermos ali naquele momento. E aí sim será para nós um orgulho, uma alegria, porque estará nos sendo dado o justo. O que muitas vezes nós tentamos fazer por orgulho, por vaidade, é querer o lugar antes do mérito. Porque vemos sim, nós não podemos ser hipócritas como o fariseu aqui. Os fariseus eram aqueles irmãos que, tendo conhecimento da lei, né, das escrituras, o usavam para o seu interesse. A verdade é esta. Então nós não podemos ser hipócritas como os fariseus para dizer que nós não vemos pessoas com valores distorcidos se dando bem, vamos botar assim, entre aspas mesmo, se dando bem. Nós vemos. E às vezes nos questionamos, mas então, onde está a justiça de Deus? Onde está a justiça das coisas? Já que estes irmãos com valores distorcidos estão colhendo méritos. Muitas das vezes nós estamos nos referindo aqui sim a méritos financeiros, posição de valor, posição de destaque, através desses retornos financeiros, obtendo coisas materiais que muitos de nós desejamos, sim, desejamos ter uma vida melhor. Nada de querer o progresso não é errado. O errado é o quanto pagamos, o quanto temos que pagar, o quanto estamos dispostos a pagar para ter esse progresso e se esse progresso é lícito. É neste sentido que Jesus traz esse conselho para aqueles que estão neste banquete e que nos serve muito para nós. Então, quando nós chegarmos num banquete, na nossa vida, que a gente busque não ocupar o lugar, o primeiro lugar, só porque temos vontade de estar lá, e sim que nos ocupemos em conquistar este espaço. Parece óbvio, todos nós temos no nosso nível de consciência que isto é o correto, que isto é o justo, apesar de alguns irmãos fazerem isso descaradamente, né? Buscarem seus benefícios tendo que pagar o preço que for, passando outros para trás, enfim, cometendo alguns desvios de conduta para obterem suas vantagens. Sim, nós sabemos que uns fazem até sabendo o que estão fazendo, mas muitos de nós vão fazendo pequenas coisas no dia a dia para obter o primeiro lugar na mesa. E é isso que Jesus convida a reflexão, porque vai chegar um momento que o dono da casa, quem é o dono da casa? Nós sempre falamos aqui, é Deus. Ele vai saber quem merece os primeiros lugares da mesa, e aí não adianta, porque a gente engana os nossos irmãos que estão em nível de igualdade que nós, que na escala evolutiva nós somos espíritos de terceira ordem, todos nós aqui. Não tem, no geral, somos todos espíritos de terceira ordem, nós nos enganamos uns aos outros, mas o dono da casa, o pai, nós não enganamos. Então, na hora do banquete, na hora de chamar, na hora de
evolução, de irmos para um mundo mais evoluído, nessa hora de decisão, Deus vai saber qual é o lugar de cada um à mesa. E aí não adianta nós reclamarmos, eu não sabia. Sabíamos, hoje nós aprendemos mais isso, então nós já sabemos. Que seja os nossos guias, o nosso guia diário, a palavra do nosso mestre, o ensinamento dele, para que nós não cometamos mais os mesmos erros, os mesmos pequenos erros diários que vão nos levando a grandes erros numa existência, que nos fazem ter que espiar, reparar, nos arrependermos e todas as consequências que isso nos traz no decorrer da nossa vida imortal. Já, afinal, todos nós o que queremos é não sofrer, sermos felizes com aqueles que amamos, com todos os nossos irmãos, no meio em que vivemos e habitamos. Muito bonito, né? É uma passagem do mestre, assim, que parece que a gente está escutando ele falar para nós. Só falta nós realmente internalizarmos. E uma questão importante que me veio agora, assim, enquanto esperamos, enquanto vemos alguns tomando os primeiros lugares da mesa, e algumas vezes achamos que não está justo, que nós não caiamos, né, na questão de fazer os julgamentos, né, e sim de analisar que o dono da casa vai saber quem merece os lugares das mesas, não nós, então não vamos perder nosso tempo fazendo essas análises, esses julgamentos. Só o pai conhece cada um dos seus filhos, a sua intimidade, e que nós também tenhamos resignação para esperar o momento, porque às vezes o nosso momento de ter algum lugar bom na mesa demora para chegar, porque tudo que é trabalho, tudo que é bom demanda esforço, demanda trabalho, demanda burilamento do nosso espírito, da nossa alma. Então vai demorar. Muito disso aqui também está relacionado ao que a sociedade nos vende hoje. Crescimento rápido, uma carreira meteórica, é assim que tem que ser, não durma mais, trabalhe e suma, porque são promessas que estão relacionadas a isso. Querer garantir o primeiro lugar na mesa em pouco tempo, com questões miraculantes, milagres, né? Que a razão nos convida a ver que não pode ser assim, que não é assim. O esforço sempre vai ser proporcional, o resultado do trabalho sempre é proporcional ao esforço, sim. Então, quanto mais trabalharmos, mas existem muitas, para uma alma já, nós que estamos buscando um amadurecimento, sabemos também que sempre enquanto escolhemos algo, temos que abrir mão de outras. E o Pai nunca pediu que nós fôssemos excelentes em algo, e sim que nós aprendamos os valores morais aos poucos, através de todas essas ferramentas que temos: vida social, vida profissional, relacionamentos, cuidado com o corpo físico, todas essas áreas da vida. Tem que ter, dentro das possibilidades de cada um equilíbrio, para que aprendamos com todas elas. Então, nós temos que pensar que lugar na mesa eu quero, esse lugar na mesa vai me levar aonde, o que eu estou fazendo para chegar lá, o que eu não estou fazendo para chegar lá. Muito bonito. Muitas interpretações nós podemos tirar, sim, mas com essas nós já temos bastante o que ficar pensando, refletindo, e se nós conseguirmos melhorar um pouquinho, já terá sido válido o nosso tempo aqui de conversa. Vamos ao Livro dos Espíritos, porque hoje é 18 de abril, o dia em que foi lançado o Livro dos Espíritos em 1857. Portanto, 169 anos atrás. Se não for, depois eu corrijo na legenda.
Então, em 18 de abril de 1857, Allan Kardec estava lançando o Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, da organização da doutrina espírita em livros. Porque Kardec já vinha estudando, ele e outros irmãos, mas ele foi o nome responsável por essa organização. Então é um dia que nós estamos em especial agradecidos ao Pai, ao nosso mestre que mandou esse consolador prometido. Eu mandarei outro consolador. Para nós espíritas, o nosso consolador prometido é a doutrina. Então somos muito gratos porque esse consolador veio através do conhecimento. Não de um homem só, porque isso Jesus já tinha feito, fez com perfeição, não precisamos de outro. Ele volta todos os dias no nosso coração. Então, o nosso consolador é o conhecimento que veio através de livros, e hoje nós fazemos essa alusão com muita gratidão ao Pai, ao Mestre, a todos os espíritos amigos que ajudaram, a Allan Kardec. E ficamos assim, vamos nos comprometer a fazer jus a a esse trabalho magnífico da espiritualidade, que faz isso só por amor, somente por amor. A espiritualidade amiga, amando de Deus, amando do Mestre, não fazem isso senão por amor, puro e verdadeiro por nós. Todo este trabalho incansável. Então nós vamos fazer a nossa parte estudando um pouquinho, refletindo um pouquinho, melhorando um pouquinho. E um dia, quem sabe, também poderemos ser obreiros melhores desta caminhada eterna da evolução rumo ao Pai. Vamos lá então à nossa pergunta. Hoje nós estamos na pergunta 39. Nós estamos no capítulo 3, sobre a criação. E Allan Kardec vai perguntar o seguinte, na pergunta 39. Poderemos conhecer como os mundos se formam? Kardec está super interessado em saber como os mundos se formam, como a Terra se formou, todos os outros mundos que existem. Vamos ver o que os espíritos nos responderam. Tudo o que a gente pode dizer para vocês a esse respeito, dado o nível de conhecimento, né, que nós temos capacidade de absorver, vamos dizer assim, tudo o que nós podemos dizer a esse respeito e que vocês têm condições de compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Ponto. Só isso que nós podemos saber, e que eles são, como eles disseram aqui, o que nos é permitido contar, porque o Pai não vai permitir que seja trazido um conhecimento que aquele filho não tem condições de absorver. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Vamos contando as questões, os acontecimentos da vida conforme eles forem crescendo e tenham condições de entender. Assim o Pai é conosco. Então eles estão dizendo sobre a formação dos mundos, o que vocês podem saber agora e têm condições de saber agora, que eles se formam pela condensação da matéria que está pelo espaço. Nós já vimos que é o fluido cósmico universal, que deriva do Pai, que criou dois elementos, o elemento material e o elemento espiritual, que precisam esses dois elementos interagir para que toda essa harmonia universal, essa harmonia de Deus funcione. Mas sim, a matéria vem do elemento material, o fluido cósmico universal. Nós já estudamos sobre as propriedades, sobre as partículas que compõem esse fluido cósmico universal, o pouquinho que nos é permitido saber, como diz nos capítulos anteriores, e é daí, dessa condensação. O que é a condensação? É como quando nós pegamos muitas coisas e prensamos e elas formam algo, por exemplo, o papel, ele é prensado, tem que vir uma folha, e aí nós vemos a folha. Os mundos são formados por essa condensação de matéria que está no espaço, essa organização, e então os mundos se formam.
Aí entra a questão espiritual. É o acaso essa condensação dessa matéria? Aí nós voltamos lá novamente nas primeiras questões, é só olhar a beleza. Nada ao acaso teria formado esta perfeição em que habitamos. Então tem espíritos, Cristos, espíritos criadores de plano maior, que amando de Deus, sempre amando de Deus. No nosso caso, o nosso governador do nosso planeta é Jesus. Falou na Gênese ontem. A Gênese traz justamente isso, como Jesus organizou toda essa massa, amando de Deus. É assim, basicamente, que funciona. Até onde nós podemos compreender que já é muita coisa. Que bonito, que estudo bonito de hoje. Somos tão gratos por saber em que lugar temos que sentar na mesa, por lembrarmos e agradecermos a toda a espiritualidade, pelo livro dos Espíritos, pelo livro dos Médiuns, pelo Evangelho, pelo Céu e o Inferno. Esses são os 5 livros básicos, pela Gênese e mais por todo o amparo, porque sem o amparo, sem o amor, nada seríamos. Sem amor eu nada sou, não é? Então, vamos agradecer, que eu já me estendi muito hoje. Vamos encerrar fazendo uma prece e agradecendo ao Pai, hoje em especial, pela codificação, pelo conhecimento que nos chega, independente da religião, pelo conhecimento que nos é passado. Mas hoje nós somos gratos pela nossa doutrina, por todos que fizeram parte desse processo, dessa luz que veio para nós, pelo livro dos Espíritos, especificamente, que nós possamos fazer jus a todo esse trabalho tão lindo que foi feito e é feito constantemente, fazendo a nossa parte, que é só o que o Senhor espera de nós, Pai, que nos tornemos um pouquinho melhores a cada dia. Fiquem conosco, espíritos amigos, nosso Mestre Jesus, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.